Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. É um gesto simples para você, porém muito importante para mim. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Daniel entrou na casa do ex-padre um pouco hesitante, enquanto Islan desligava a mangueira e se virava para ele com um olhar penetrante. O ambiente dentro da casa era um contraste gritante com a simplicidade do jardim do lado de fora. A sala de estar era pequena, mas cada canto parecia carregar uma história. Nas paredes havia imagens de santos católicos misturados com símbolos indígenas e ervas secas penduradas, exalando um aroma que misturava incenso, plantas curativas e algo indefinível. O ar ali parecia denso, carregado com uma energia que Daniel só havia sentido em situações onde o sobrenatural estava presente. Islan, um homem de cabelos grisalhos e olhos profundos, observou Daniel por um momento antes de falar. "Eu me chamo Islan", começou ele com uma voz firme, mas gentil. "E você, Daniel, é alguém que eu nunca imaginei que conheceria. Seu pai espiritual me falou de você e do que guarda dentro de si. Não vamos perder mais tempo. Temos muito trabalho pela frente e precisamos fechar seu corpo." As palavras de Islan ressoaram na mente de Daniel, que se sentiu ao mesmo tempo aliviado e surpreso. Ele não conseguia entender como aquele homem, que nunca havia encontrado antes, parecia saber tanto sobre ele. A sala, com seu ar místico e carregado, fez Daniel sentir-se fora do lugar, mas também como se estivesse no único lugar onde deveria estar. Enquanto Islan começava a reunir os itens necessários para o ritual, Daniel se pegou observando tudo ao redor com mais atenção. A mesa no centro da sala estava repleta de objetos incomuns. Velas de cores diferentes, pequenas tigelas de barro com ervas e um punhal antigo, com entalhes em sua lâmina. Havia algo ao mesmo tempo tranquilizador e perturbador naquele espaço. A mistura de símbolos sagrados e místicos criava uma aura de poder, como se o lugar estivesse em uma constante batalha entre o bem e o mal. Islan, percebendo a confusão de Daniel, começou a falar enquanto preparava o altar improvisado. Ontem à noite já era bem tarde, quando um poderoso ritual foi realizado no cemitério aqui perto. A energia maligna que emanava de lá era intensa, quase sufocante. Islan pausou por um momento, a lembrança do ritual parecendo pesar sobre ele. Pelo nível de maldade que senti, ficou claro que uma força sombria foi invocada. Precisei reforçar as proteções nas portas e janelas da minha casa para garantir que eu não fosse afetado ou localizado. Mesmo com as proteções, ouvi um uivo. A voz dele ficou mais baixa, quase como um sussurro. Um uivo demoníaco. E considerando os ataques que a cidade tem sofrido, logo percebi que a criatura responsável estava se fortalecendo de alguma forma. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Islan apenas confirmavam o que ele já temia. O Cani estava mais forte, mais perigoso do que nunca. Foi quando busquei ajuda. À minha maneira, continuou Islan sem olhar diretamente para Daniel, mas focado em preparar as ervas.
Seu pai espiritual veio até mim em espírito. Ele me falou sobre você, sobre o que você é e sobre o que precisa fazer. Ele disse que eu precisava ajudá-lo a se preparar. E é por isso que estamos aqui. Daniel ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras do ex-padre. Era difícil processar tudo aquilo. A seriedade na voz de Islam e a presença de seu pai espiritual confirmavam que o que estava por vir não seria fácil. Ele respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções dentro de si. Medo, ansiedade, mas também uma determinação crescente de fazer o que era necessário. Islam, por outro lado, estava tranquilo, mas seus olhos revelavam a gravidade da situação. Ele havia visto muitas coisas em sua vida, enfrentado desafios espirituais que poucos poderiam compreender. Mas o que estava prestes a acontecer exigia toda a sua experiência e sabedoria. Ao olhar para Daniel, ele não via apenas um homem, mas um guerreiro prestes a enfrentar um mal que transcende o mundo físico. Com o altar pronto, Islam olhou diretamente nos olhos de Daniel, seu olhar carregado de significado. O que vamos fazer agora, filho? Não é apenas um ritual, é uma preparação para uma batalha. Precisamos proteger seu corpo e espírito, para que possa enfrentar o Cani de igual para igual. E lembre-se, a fé não reside apenas em igrejas ou livros sagrados, mas no coração de quem acredita. Daniel assentiu, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Ele estava pronto. O que quer que viesse, ele sabia que teria que enfrentar de frente, armado com a força da fé e a proteção do ritual. Aquele seria um teste de tudo que ele acreditava e de quem ele era, e ele estava determinado a vencer. Daniel sentou-se à mesa conforme as instruções do ex-padre Islam, seu corpo tenso com uma mistura de expectativa e apreensão. O ambiente ao redor parecia carregar o peso do ritual iminente. Islam se movia com propósito, retirando de uma gaveta um artefato incomum, uma cruz com 3 barras, do tamanho da palma de uma mão. A cruz tinha um suporte na parte de trás, lembrando um ferro de marcar gado. A visão daquela cruz fez o coração de Daniel bater mais rápido. O que estava prestes a acontecer era algo que ele nunca imaginou passar, mesmo em suas piores noites de lobo. Islam se aproximou, segurando a cruz entre os dedos, e começou a explicar com uma calma que contrastava com a intensidade da situação. Desde que esse cão do inferno começou a atacar, passei a pesquisar sobre ele, vasculhei livros, manuscritos antigos que juntei ao longo da minha vida. Seus olhos se estreitaram, revelando a seriedade do que estava por vir. Para vencer essa criatura das trevas, você precisa ser consagrado. Como Lupino não poderá usar armas comuns ou erguer um punhal sagrado. Então preciso consagrar seu corpo, principalmente as partes que você usará para atacar o cão do inferno. Suas mãos, seus pés, seu tórax e suas costas. A explicação de Islam ecoava na mente de Daniel como um tambor constante. Cada palavra parecia reforçar o peso da responsabilidade que ele carregava. Consagrado, corpo fechado, tocar o mal de forma sagrada. As palavras dançavam em sua mente, criando um turbilhão de pensamentos. Ele sabia que não havia outra escolha. Enfrentar o Cani era inevitável, mas agora, mais do que nunca, ele sentia o peso do destino sobre seus ombros. Essa cruz, continuou Islam, erguendo o artefato para que Daniel visse claramente, está consagrada. O processo será o seguinte: como sou padre, posso ouvir sua confissão, absorvê-lo de seus pecados. Depois você fará uma limpeza espiritual com um banho de folhas que aprendi com um amigo pajé. Só então eu marcarei suas mãos, pés, tórax e costas com esta cruz. Ele fez uma pausa olhando nos olhos de Daniel, avaliando sua determinação. Depois disso, você ficará imerso em uma banheira com água benta, até que as marcas cicatrizem.
Isso não deve demorar considerando sua regeneração lupina. Esse ritual fechará seu corpo e consagrará a fera dentro de você para que possa tocar o mal de forma sagrada. Cada palavra caía pesada sobre Daniel. A visão da cruz, a ideia de ser marcado por ela, a imersão em água benta, tudo isso era tão estranho, tão distante do que ele conhecia como lupino. Mas ele sabia que para vencer o Cani, precisaria ir além de si mesmo, além de suas limitações e medos. A fé misturada com o misticismo daquele ex-padre era sua única esperança. Islan deu um passo à frente, a expressão séria e inabalável. "Você está disposto a passar por isso?" perguntou ele, sua voz baixa, mas carregada de significado. Daniel respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Ele olhou ao redor da pequena sala, com seus símbolos misturados de fé e espiritualidade, sentindo que estava no limiar de algo muito maior do que ele próprio. Então ele olhou nos olhos de Islan, firme em sua decisão. "Estou disposto", respondeu Daniel, sua voz carregada de determinação. Islan assentiu e então começou o ritual. Primeiro ele pediu que Daniel confessasse seus pecados. Mesmo como lupino, Daniel carregava a culpa de coisas que fizera, de vidas que tirara em seus momentos mais bestiais. O ato de confessar, de se livrar desse peso, foi ao mesmo tempo libertador e doloroso. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de sua alma, deixando-o vulnerável, exposto, mas Islan, com a paciência de um confessor experiente, o ouviu sem julgamento, absorvendo os pecados e purificando Daniel através das palavras sagradas. Em seguida, Islan preparou o banho de folhas. A mistura de ervas indígenas enchia a sala com um aroma forte, quase sufocante. Daniel mergulhou na banheira improvisada, sentindo o calor das folhas e das águas penetrar em sua pele, como se estivesse sendo purificado de dentro para fora. Ele fechou os olhos, deixando-se levar pela sensação de limpeza espiritual e de estar se preparando para algo grande, maior do que ele mesmo. Depois do banho, Islan começou a marcar o corpo de Daniel com a cruz consagrada. As primeiras marcas foram feitas em suas mãos. O ferro pressionando sua pele enviou uma onda de dor, mas também algo mais, uma sensação de poder, de santidade, como se a cruz estivesse imbuindo nele uma força sagrada. A cada marca nos pés, no tórax, nas costas, Daniel sentia o mesmo: dor e poder, luz e escuridão, tudo se misturando dentro dele. Por fim, quando todas as marcas foram feitas, Islan ajudou Daniel a entrar na banheira com a água benta. A água tocou suas marcas ainda doloridas, e Daniel sentiu como se uma chama percorresse seu corpo, mas era uma dor que ele suportava com firmeza. Ele sabia que estava se transformando e se fortalecendo. As marcas começaram a cicatrizar quase instantaneamente, mas deixaram símbolos luminosos em sua pele, como se a luz estivesse gravada em sua carne. Islan observava tudo com atenção, seus olhos revelando a seriedade do momento. Quando Daniel finalmente saiu da banheira, ele não era o mesmo homem que havia entrado na casa do ex-padre. Ele era agora alguém consagrado, pronto para enfrentar o mal que o aguardava. O ex-padre colocou uma mão no ombro de Daniel, seu toque firme e reconfortante. "Você está pronto, Daniel. O que está por vir será difícil, mas você tem a força e agora a bênção. Vá e cumpra seu destino." Daniel olhou para Islan, sentindo a profundidade daquelas palavras. Ele estava pronto. O Cani não o derrotaria. Enquanto isso, Davi foi despertado naquela manhã de maneira abrupta. O som das batidas na porta soava urgente. 2 de seus subordinados aguardavam do lado de fora, seus rostos carregando uma expressão grave que fez Davi franzir a testa, antes mesmo de ouvir o motivo. Ele se levantou da cama com um suspiro pesado, ainda sonolento, enquanto pegava suas coisas.
Com passos apressados, seguiu os policiais até a sala, onde sua mãe, sempre zelosa, o aguardava com um copo de café quente nas mãos. Me digam que não me acordaram por causa de briga de bêbados. Davi perguntou com um leve tom de irritação na voz, enquanto tomava o café em um gole só, sentindo o líquido quente deslizar pela garganta. Ele sabia que o trabalho no sertão, muitas vezes, envolvia esse tipo de ocorrência rotineira, mas o olhar de seus subordinados lhe dizia que o motivo era muito mais sério. Um dos policiais, visivelmente abalado, deu um passo à frente. Não, detetive. Aconteceu um crime bárbaro no bordel ontem à noite. Um cliente... Ele fez uma pausa, seus olhos se desviando como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Assassinou 3 garotas. Davi parou de se mover por um instante, absorvendo a gravidade do que ouvira. Seu coração acelerou, mas ele manteve a calma exterior. A mãe de Davi, ainda próxima, franziu o senho, preocupada, notando a tensão súbita no ar. A cena não é das mais agradáveis, detetive, continuou o policial, sua voz hesitante, marcada pela lembrança do que vira. Tem sangue por toda parte, os corpos estão abertos e... Ele se interrompeu ao perceber o olhar duro de Davi, que sinalizou discretamente para sua mãe, indicando que o policial deveria moderar as palavras. O silêncio na sala era pesado, e Davi sabia que precisava ver aquilo com seus próprios olhos. Despediu-se de sua mãe com um rápido beijo na testa, tentando esconder a inquietação que crescia dentro dele. Assim que entrou no carro, pegou o celular e ligou para Daniel. Após alguns toques, a voz de Elisa atendeu do outro lado da linha. Oi, Davi. Daniel saiu cedo, foi resolver um assunto pessoal. Davi, que já estava com a mente no crime, hesitou por um momento, ponderando as palavras. Quando ele voltar, peça para ele me encontrar no bordel. Aconteceu algo lá e vou precisar dele. A voz de Davi era firme, mas havia uma sombra de preocupação que Elisa rapidamente captou. Ela prometeu que passaria o recado e desligou. Conforme dirigia pelas ruas poeirentas da cidade, Davi sentia o estômago revirar. Ele já havia visto muita coisa em sua carreira, mas a descrição dada pelo policial era perturbadora. O bordel, sempre um lugar de risos forçados e sussurros abafados, agora era o cenário de um horror inimaginável. Quando o carro finalmente parou em frente ao prédio da fachada decadente, ele respirou fundo antes de sair. A luz do sol parecia não alcançar o interior daquele lugar, que agora parecia envolto em uma sombra perpétua. Ao entrar no bordel, Davi foi recebido por um silêncio quase opressor, apenas quebrado pelos murmúrios assustados das mulheres que ainda permaneciam lá, todas encolhidas em um canto, como pássaros acuados. O cheiro de sangue, mesmo misturado ao perfume barato e ao álcool, era forte e metálico. Subindo as escadas estreitas e rangentes, Davi sentia a tensão aumentar a cada passo, o som de suas botas ecoando como batidas de um tambor fúnebre. Quando finalmente entrou no quarto, o que ele viu o atingiu como um soco no estômago. O cheiro era quase insuportável. O cenário era pior do que qualquer descrição poderia ter transmitido. As paredes, outrora cobertas com papel de parede floral desbotado, estavam agora manchadas de vermelho escuro. O chão estava pegajoso, com poças de sangue, formando padrões grotescos ao redor dos corpos. As 3 garotas estavam deitadas de maneira macabra, seus corpos mutilados em uma visão que parecia saída de um pesadelo. Seus olhos, agora sem vida, ainda pareciam expressar o horror que haviam experimentado. O corte profundo em seus torsos as deixavam abertas, expondo vísceras de forma brutal, como se o assassino quisesse deixar uma mensagem de pura crueldade. Davi ficou parado, o estômago embrulhando, tentando processar o que estava vendo. Um nó se formou em sua garganta, mas ele lutou contra ele, forçando-se a manter a compostura. Ao olhar para o sangue que tingia o chão,
Davi sentiu uma mistura de fúria e tristeza. Não eram apenas cortesãs, eram mulheres, vidas que foram cruelmente interrompidas. Uma delas ele reconheceu de outras vezes em que estivera no bordel, e saber que agora estava ali, irreconhecível, o encheu de uma raiva silenciosa. Ele se abaixou ao lado de um dos corpos, observando os cortes precisos e metódicos. Havia algo quase ritualístico na forma como os corpos estavam dispostos, como se o assassino tivesse seguido um padrão, um propósito sombrio por trás da carnificina. Davi sabia que isso ia além de um simples ataque impulsivo. Havia algo profundamente doente e meticuloso no ato, e ele estava determinado a descobrir quem fizera aquilo. Enquanto se levantava, seu olhar encontrou o de um de seus subordinados, que observava a cena de maneira abatida. O silêncio que dominava o quarto era pesado, apenas interrompido pelo som distante de soluços, vindo do andar de baixo. Davi sabia que esse caso não seria fácil, nem para ele, nem para os outros. Ele só esperava que Daniel chegasse logo. Algo lhe dizia que iria precisar de toda a ajuda possível para enfrentar o que estava por vir. Na casa do ex-padre, enquanto se vestia, Daniel não pôde deixar de observar as marcas em suas mãos. Elas estavam lá, levemente visível na pele, como queimaduras recentes, mas sutis. As cicatrizes, embora pequenas, tinham um significado profundo, uma lembrança constante do ritual pelo qual havia passado com o ex-padre Islam. Essas marcas discretas para os olhos desatentos eram agora parte dele, e ele sabia que carregaria um peso maior do que qualquer ferida física. Ao terminar de se vestir, Daniel pegou o crucifixo com 3 barras de prata que Islam lhe entregou. O peso frio do objeto em suas mãos parecia reconfortante, como se fosse uma proteção física contra os males que enfrentaria. Islam, com seus olhos penetrantes e voz grave, havia dito: "O policial que pediu sua ajuda, entregue isso a ele e lhe diga que não tire por nada. Isso evitará que o cão do inferno toque nele." Daniel assentiu, agradecendo ao ex-padre com uma reverência silenciosa. E em seu íntimo, pensou em seu pai da mata, sentindo uma mistura de gratidão e respeito profundo por aquele homem que cuidava dele de uma forma que seu próprio pai nunca o fez. Havia um vínculo espiritual entre eles, algo que transcendia a relação comum entre mentor e pupilo. Ao sair da casa de Islam, Daniel sentiu-se mais confiante, como se uma paz interior o envolvesse, embora soubesse que o caminho à frente seria árduo. Chegando em casa, ele encontrou Elisa molhando as plantas do jardim. O cheiro de terra molhada invadiu suas narinas, trazendo consigo lembranças do pesadelo que o atormentava. Respirou fundo, afastando aquelas imagens sombrias e focando no presente. Ele se aproximou dela e, com um gesto afetuoso, beijou sua esposa. Elisa, sempre atenta às mudanças em seu marido, notou algo diferente nele. Seu semblante estava mais calmo, mais tranquilo, como se tivesse encontrado alguma forma de consolo ou redenção. Enquanto ela continuava a regar as plantas, Daniel contou sobre sua visita ao ex-padre e o que havia acontecido. Elisa ouvia em silêncio, sentindo uma mistura de preocupação e alívio. Sabia que algo grande estava por vir, mas confiava no discernimento do marido. Enquanto isso, no bordel, Davi saía do quarto onde o crime hediondo havia acontecido. A cena ainda estava fresca em sua mente, mas ele sabia que precisava manter o controle. Com um gesto firme, ele ordenou que uma fita amarela fosse colocada ao redor do local, impedindo o acesso de curiosos. Em seguida, pediu aos peritos que aguardassem um pouco antes de começarem seu trabalho, dando-lhe tempo para processar tudo. Pegando o celular, Davi estava prestes a ligar para Daniel, quando notou 2 homens se aproximando. Eles pareciam familiares, mas a lembrança deles estava envolta em névoa, como um sonho esquecido. Quando chegaram mais perto, um deles se apresentou.
Você pode não se lembrar da gente, Davi. Apesar de estarmos na mesma turma de amigos, nós dois vivíamos mais caçando que se enturmando. Eu sou Orlando e esse é o José Henrique. Davi estreitou os olhos tentando puxar as memórias. E então tudo voltou. Eles estavam lá, no Engazeira, quando a fera surgiu pela primeira vez. Se tornaram caçadores depois daquele dia. E além de outros bichos, se dizia a boca pequena que caçavam essas feras. A mãe de Davi havia mencionado que eles se tornaram amigos do ex-padre Islã, agora conhecido como o feiticeiro de Batina pelos moradores da região. Nós já vimos algo como essa criatura que está atacando Venturosa. Continuou Orlando. E se você quiser, estamos aqui para ajudá-lo a caçar esse cão do inferno. Davi sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Era bom reencontrar velhos conhecidos, ainda mais em um momento como aquele. Porém, havia algo mais profundo em jogo, algo que ele sabia que precisavam entender antes dele confiar completamente neles. Com um suspiro, Davi decidiu testar os dois. Pegou-os pelos braços e os conduziu até o quarto onde as vítimas estavam. O cheiro forte de sangue e morte enchia o ar, e ele ordenou ao policial de plantão que retirasse a fita e abrisse a porta. Os dois homens se benzeram assim que entraram, seus rostos endurecendo ao contemplarem o horror diante deles. Mas ao contrário do que Davi esperava, eles não recuaram. Orlando, com um olhar calculista, observou a cena atentamente e após alguns instantes murmurou: "Isso é um ritual de colheita de sangue. O maldito queria renovar o pacto e usou o sangue contaminado pela luxúria para invocar o tinhoso." Davi encarou Orlando surpreso com a precisão de suas palavras. Antes que pudesse reagir, Daniel, que havia chegado sem ser percebido, completou: "E não é só isso. Elas estão sem coração. Foram arrancados e usados como oferendas para fortalecer o pacto. 3 corações, 3 vezes mais fortes do que antes." O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos no quarto voltaram seus olhares para Daniel, que agora parecia envolto em uma aura de autoridade sombria. Orlando e Henrique trocaram olhares surpresos, e então olharam para Davi. Sabiam quem Daniel era, mas agora estavam diante de algo mais. Henrique se aproximou de Davi, seu tom baixo e cauteloso. "Sabemos quem ele é, Davi. O padre nos falou dele, mas você sabe o que ele é?" Davi ficou em silêncio observando os dois com uma expressão pensativa. Ele sabia que estava lidando com algo maior do que simples assassinatos. Mas o que o aguardava era mais do que ele havia imaginado. Respirando fundo, ele guiou os 3 homens para fora do quarto, deixando os peritos finalmente começarem seu trabalho. Ao entrarem no carro de Davi, o ambiente parecia carregado de segredos não ditos. Ele fechou as portas e as janelas, criando uma bolha de privacidade, onde apenas a verdade poderia entrar. Com um olhar firme, ele encarou Orlando e Henrique e perguntou: "O que exatamente vocês não estão me contando? Ou estão me contando pela metade?" O silêncio era quebrado apenas pelo som abafado das respirações tensas. Daniel, Orlando e Henrique sabiam que não podiam mais esconder a verdade, e Davi estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Daniel, com as mãos ainda ligeiramente doloridas, entregou a Davi o crucifixo de 3 barras de prata que recebera do padre Islã. O peso do objeto em sua mão parecia uma âncora em meio ao caos crescente ao seu redor. Ao passar o crucifixo para Davi, Daniel disse com seriedade: "Eu não conhecia esses dois antes de hoje. Fui até o padre Islã pedir ajuda contra o Cani, e foi lá que ele me deu isso." Ele olhou nos olhos de Davi, tentando transmitir a gravidade do momento. "O padre disse que você deveria usar esse crucifixo o tempo todo. Não tire por nada. Isso vai te proteger e impedir que o Cani toque em você." Davi segurou o crucifixo, sentindo o frio da prata em seus dedos, e olhou para Daniel.
Havia uma estranha mistura de confiança e descrença em seus olhos. Ele sabia que estava lidando com algo muito maior do que qualquer crime comum, mas ainda lutava para aceitar completamente a realidade sombria que o cercava.